autoridade do culto é ele. Eu não convido o apóstolo para pregar na minha igreja porque eu sou o presidente, eu sou o pastor e ele é o apóstolo. Uma vez ele sentando aqui no meu púlpito, a maior autoridade é dele. Isso é ilusão e analfabetismo bíblico. É porque é muito falado que existe essa hierarquia. Não, não existe. Quando você estuda... Porque existe uma cooperação. Existe uma cooperação. Cada um são levantados por Deus com um determinado fim. Para cooperarem um entre os outros. Ninguém mande ninguém, irmãos. Não existe porque isso. Muita gente fala que, não, esse aqui é pastor, mas se ele elevar o nível, um dia ele chega a ser apóstolo. Na realidade, o nível é o seguinte, o que é que significa a palavra apóstolo? Enviado, irmãos. Enviado. É enviado. Então o apóstolo é o tipo de Severino. É o seguinte, o apóstolo, veja que esse aqui toca em todos, né? O apóstolo. Ou seja, o que é o apóstolo? O apóstolo é o camarada que quem não tem quem prega, ele prega. Quando não tem quem toca, ele toca. Quando não tem quem canta, ele canta. Ele é o Severino. Ele é um desbravador. O apóstolo é alguém que Deus revela para ele uma determinada nação, onde tem cortinas de ferro para o evangelho, não consegue. E Deus manda ele lá, ele faz um ato profético, tá certo? Estabelece o reino de Deus nos céus daquele lugar, e daqui a pouco a igreja é implantada, ele implanta a igreja, o reino de Deus começa a frutificar. O apóstolo é uma infantaria. É um homem de frente. Eu até já disse para eles algumas vezes, eu estou orando para que Deus levante um casal de pastores para estar à frente da igreja, porque apóstolo não cuida de igreja. Quem cuida de igreja é pastor. O apóstolo é um missionário. Pronto. Então, na equivalência do que a gente fala geralmente em todas as igrejas, se alguém falasse quem é o apóstolo de hoje, poderia ficar equivalente ao missionário. Ao missionário, aquele que é lançado ao campo, aquele que vai aonde ninguém foi. Que foi o que o apóstolo Paulo, Pedro e os outros fizeram. Exatamente, foi eles que abriram a porta para a igreja. Foram para um pouco mais adiante de Jerusalém. Exatamente. Você vê Paulo abrindo igrejas em cidades onde eram fechadas para o evangelho, ele abre a igreja e estabelece um pastor. E segue abrindo igrejas, tá? Desbravando. Essa é a função de um apóstolo. Né? E depois de apacentar as igrejas, dar assistência aos pastores, em quem ele implantou na igreja, orientando, discipulando, ajudando. Mas estar na frente da igreja é a função de pastor. Né? A função de pastor. Mas eu nunca imaginei ser apóstolo. E até que um dia, estudando a respeito disso e conversando com o pastor Silvio, né? Que é um pastor querido que trabalha na área de cura e libertação, juntamente com a sua esposa Giovanni, estão em Curitiba, né? São autoridades de Deus assim nessa área tremenda. E ele chegou para mim e disse: apóstolo, eu quero lhe dizer uma coisa, fique tranquilo, que apóstolo não é para quem quer, é para quem Deus chama. Não é para todo mundo, é um chamado específico. É um chamado específico. E eu nunca pensei nisso, né, irmãos? Eu nunca pensei nisso. Até quando veio sobre mim o óleo do apostolado, eu ficava meio em dúvida, e aos poucos Deus foi trabalhando em mim, Deus foi abrindo o meu chamado, Deus foi fazendo entender e alargou. Foi quando eu descansei em Deus que verdadeiramente Deus me escolheu para o apostolado. Por isso eu descansei. Tá certo? Então, o que pensam, o que chamam, se consideram, se não consideram, importa o que eu sou em Deus. Eu tenho convicção de que eu sou em Deus e para que Deus me chamou. É isso aí. Pessoal, é isso aí. Vamos muito alegre aqui pela visita do nosso ilustre apóstolo Daniel Major, não sei como é que é. Chamo de Daniel. Mas aprendemos bastante, né, nesse nosso 002 aqui. Acredito que você vai ser muito edificado na sua casa, se assistir todo, mas vamos estar fazendo uns cortes bem legais, de muita coisa legal aqui que a gente ouviu. E tá agradecendo ao senhor, né, por essa oportunidade, pelo senhor se dispor a vir aqui com a gente. Somos muito gratos a Deus. E é isso aí. Amém, queridos. Eu que sou grato. Agora, pra gente fechar aqui, a última pergunta, vai quero saber do agora, senhor. Eu vou cantar agora, vou cantar. A última pergunta, apóstolo. Essa sua história toda. Essa história toda é muito bonita, né? É aprendizado mesmo, isso é um fato. E sabemos que você tem muito mais coisa. Eu resumi muita coisa. Com certeza. Com certeza. Dá de perceber. De repente a gente vai ter que convidar ele de novo. E nessa sua história toda, você já pretendeu escrever um livro? A sua história. Sim, querido, eu já tenho pensamento, eu tenho pensado já há alguns anos esse pensamento de tudo que eu vivi, eu quero deixar isso registrado, até para a memória dos meus filhos, Sim. né? E daqueles que possam ser edificados, né? Algo didático também. Sim. E através dos meus erros, sobretudo, eu quero deixar de forma explícita e clara esse meu tempo obscuro, o meu da igreja, tá certo? Como enganador, como um mau caráter, tá certo? E depois o que Deus fez comigo, o processo por onde eu passei, por onde Deus me levou, e o que Deus está trabalhando, porque todos nós somos uma casa em construção, né, irmãos? Nós estamos como morada